Olá! Iremos apresentar a você neste vídeo um sistema construtivo de muros de contenção composto pela montagem de blocos pré-fabricados através de encaixe a seco, sem nenhum tipo de argamassa de assentamento ou concreto armado durante a execução da obra. Você irá perceber que a ampla aplicação desse sistema, aliada à facilidade construtiva, constitui o diferencial desta solução no mercado de engenharia. Mas para falarmos desta solução construtiva, vamos começar pelo começo, ou seja, vamos falar de uma de suas peças fundamentais, que é o bloco Terrae. Existem dois tipos de bloco Terrae. O W, que possui uma ondulação na face e tem 3 cavidades, e o F, que tem a face reta e tem 2 cavidades. A aplicação dos blocos W e F é bastante parecida, mas com alguns detalhes. O bloco W possibilita uma face mais vertical com até 87 graus de inclinação e possui um reforço central, sendo mais indicado para muros mais altos. Já o bloco F, por possibilitar o plantio em sua cavidade frontal, proporciona uma face mais suavizada, com 76 graus de inclinação, mas torna-se uma excelente solução arquitetônica e paisagística. E para que você entenda exatamente como funciona esta solução, nada melhor do que mostrar um muro sendo construído. Por isso, fomos a uma obra que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre julho e setembro de 2009, para acompanhar o andamento da execução do muro. Vejam que a primeira etapa consiste na limpeza superficial do solo e a abertura de uma vala de 50 centímetros de profundidade e 60 centímetros de largura. Uma vez que a vala foi aberta com as medidas corretas, a próxima etapa será compactar o fundo e preparar uma camada não inferior a 10 centímetros de concreto. Neste momento, será necessário fazer todo o alinhamento do muro com linha de pedreiro e iniciar a colocação dos blocos Terrae com muito cuidado, pois o segredo de um muro bem feito está na base. Neste momento, o cuidado deve ser para que o bloco esteja bem posicionado na vala, devendo-se utilizar um martelo especial feito de borracha e um nível de bolha que é utilizado em todos os pontos do bloco. Para garantir um excelente padrão de qualidade da base, a cada 2 metros, quando os blocos são assentados no concreto fresco, é utilizada uma régua de nível com 2 metros de comprimento. Em seguida, esse processo é repetido por toda a vala, constituindo a primeira fiada de blocos. Uma vez que a primeira fiada de blocos está pronta, o espaço que fica entre o bloco e a vala, assim como o espaço das cavidades dentro dos blocos, devem ser preenchidos com solo e em seguida manualmente compactados. Um detalhe importante nesta etapa é a limpeza. Uma vez que os blocos são encaixados a seco e precisam de um ajuste fino, será necessário manter cada fiada livre de detritos para o encaixe da fiada seguinte. Aqui vamos te mostrar um importante diferencial desta nossa solução construtiva, pois ela se encontra justamente na hora de encaixar os blocos. É que os blocos possuem um dente na sua parte inferior traseira que faz o batente no bloco de baixo, auxiliando no alinhamento e inclinação do muro. Dessa maneira, a segunda fiada de blocos é feita tal qual a primeira, inclusive tomando os mesmos cuidados e aferições. Uma vez colocados os blocos, a vala novamente recebe o solo e novamente é manualmente compactada. Neste momento, chegamos ao nível do terreno na cota 0. Por isso, uma vez que a vala já está preenchida com as 2 primeiras fiadas de bloco Terrae, será iniciada a compactação do aterro do muro. Depois desse processo de compactação, entra na receita um segundo ingrediente que, tal como o bloco Terrae, apresenta propriedades fundamentais para esta solução construtiva que estamos apresentando. Trata-se da geogrelha. A geogrelha, neste momento, entra ao longo de todo o solo a ser contido e, a partir deste ponto, será colocada no máximo a cada 3 fiadas de blocos, à medida em que o muro for subindo.
Por ser um elemento de reforço, ela é responsável por combater os esforços de tração a que o muro é submetido, gerando no final uma estrutura monolítica, segura e estável. Uma vez que o solo esteja compactado e nele tenham sido dispostas as geogrelhas, os operários partirão para as camadas seguintes do muro, tomando todos os cuidados anteriormente mostrados. Relembrando, é importante que os blocos sejam colocados numa superfície limpa, que fiquem alinhados e nivelados, sendo que para isso é importante a utilização da linha, do nível pequeno, da régua de nível e do martelo de borracha. Um detalhe importante aqui é que depois que a camada de blocos está pronta, uma madeira é posicionada a uma distância de aproximadamente 15 centímetros do bloco e então é depositada brita entre a madeira e os blocos, assim como dentro das cavidades dos blocos. É muito importante garantir que todas as camadas de compactação tenham no máximo 20 centímetros de espessura final. A partir da madeira, a primeira camada de compactação é preenchida por areia, já as próximas serão preenchidas por solo. Bom, neste momento o procedimento se repete na colocação dos blocos, tomando os devidos cuidados com a limpeza, o alinhamento, o nivelamento e o encaixe. Dessa maneira, mais uma camada de blocos é disposta. Aqui, tal como na camada anterior, será colocada uma madeira afastada aproximadamente 15 centímetros dos blocos. Então, será depositada brita nessa região e dentro dos blocos. Aqui vem a diferença em relação ao processo anterior. É que no fundo do muro, após a geogrelha, será colocada outra madeira. Entre as madeiras sobre a geogrelha é depositado o solo a ser contido e após esta outra madeira são colocados 15 centímetros de areia, que é um fator importante para a drenagem do muro. E a partir da cota zero haverá uma camada de brita e areia. Em seguida virá uma de brita, solo e areia. Esse solo é então compactado com o rolo pé de carneiro e permite então a colocação de uma nova fiada de blocos. Essa nova fiada, a terceira acima do solo, terá um procedimento idêntico ao da anterior, como podemos ver na imagem. Preste atenção! Neste momento será colocada uma nova camada de geogrelha ao longo do solo a ser contido. Como já dissemos, a cada no máximo 3 fiadas de blocos entra uma camada de geogrelha. A partir daí, as camadas irão repetir o procedimento citado, ou seja, serão tomados os cuidados para o perfeito alinhamento, nivelamento, limpeza e encaixe dos blocos. E em seguida, será utilizada a brita, a terra e a areia. Dessa maneira, como você pode ver, subimos o nosso muro até a altura de 3 metros. Na obra que acompanhamos em Belo Horizonte, a construção continuou dessa mesma maneira até a altura de 6 metros. Trata-se de uma solução segura, que dá pouco trabalho, utiliza solo local e poucos insumos. E como pôde ser percebido, não é nenhum bicho de 7 cabeças. No intuito de demonstrar a versatilidade da nossa solução construtiva, vamos fazer uma coisa diferente neste vídeo. Ao invés de terminar o muro com o bloco W, iremos fazer a segunda metade dele com o bloco F, do qual falamos no início. Só para relembrar, o bloco F possui uma aplicação bem parecida com a do bloco W, com a diferença de que o bloco F possibilita o plantio em sua cavidade frontal, o que determina uma face mais suavizada, com 76 graus de inclinação, tornando-se uma excelente solução arquitetônica e paisagística. Voltando ao nosso processo, iremos construir a base de concreto do muro em bloco F, apoiada diretamente em cima da última geogrelha do muro em bloco W. A partir daí, podemos começar a estrutura do muro com o bloco F. Para tornar a estrutura mais estável, iremos construir mais 2 fiadas de bloco W, preenchendo o espaço entre os muros com solo. Para que fique claro, o processo construtivo dos blocos W e F é idêntico, com apenas uma diferença. Na cavidade frontal do bloco F pode ser colocado solo vegetal ao invés de utilizar apenas brita. De resto, todos os cuidados citados devem ser repetidos. E como a gente não se contenta com pouco, resolvemos utilizar esse diferencial já citado do bloco Terrae F. Ou seja, vamos dar uma enfeitada. E com essa, fechamos este vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.